Oferecimento: Massas Fortaleza Express. Muito mais sabor em menos tempo. E Unimed Manaus. Bom mesmo é saber que você não está sozinho. Olá, muito boa tarde para você que sempre está com a gente nesse horário do almoço. Aqui no Amazonas TV você vai acompanhar as principais notícias desta terça-feira. Dia nublado, essas imagens são da Avenida Constantino Neri, na zona Centro-Sul. Veja alguns destaques. Polícia Civil faz operação para combater crimes de falsificação de documentos, estelionato e roubo de veículos nas zonas leste e sul da capital. A operação da Polícia Civil Presente de Grego prendeu mais de 22 pessoas de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, roubar carros e falsificar documentos. Mais um caso de violência taxista aqui em Manaus. 2 adolescentes foram apreendidos quando tentavam assaltar um motorista na Avenida do Turismo. Mesmo tendo horários definidos para trafegar no centro, motoristas de caminhões e carretas insistem em descumprir a lei. Insegurança e a longa espera dos coletivos, reclamações de quem precisa do transporte público à noite. A situação de moradores no mutirão que, para ter água em casa, precisam pagar 2 vezes. Minha vizinha que tem poço, ela nos dá a água, mas nós temos que pagar, né? De R$20 a cada camburão d'água. A conta, eu tenho um monte de conta aí que chega todos os meses, mas você tá vendo a minha torneira lá, olha. Não tem nem torneira, mas lá aqui não tem água. Dificuldades na aprendizagem? Como identificar se seu filho sofre desse problema? Você vai saber hoje no Fala Comunidade, que essa semana aborda o tema educação. No Comida de Boteco, você vai aprender a fazer o escondidinho de pirarucu, mais um petisco no concurso de gastronomia. Tudo isso e muito mais agora no Amazonas TV. E a gente começa esta edição falando da operação da Polícia Civil, que cumpriu na manhã desta terça-feira 30 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão para desarticular uma quadrilha que atuava há cerca de 2 anos aqui no Amazonas. Segundo a polícia, essa quadrilha já deu um prejuízo no comércio local de mais de R$1,5 milhão de reais. Até o fim da manhã, 22 pessoas tinham sido presas na Operação Presente de Grego. Foram apreendidos com a quadrilha documentos, computadores, celulares, dinheiro e máquinas para fazer e clonar cartões de crédito. O grupo criminoso era especializado em aplicar golpes, falsificar documentos e roubar veículos. A gente conseguiu informações de pessoas que estavam positivadas no mercado, né? Ou às vezes do cartão de créditos extraviados e cheques também extraviados de pessoas e empresa e rapidamente aplicavam no mercado comprando objetos, principalmente TV de LED, TV de plasma e notebooks. O bando vai responder por uma lista extensa de crimes como estelionato, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, peculato, roubo, formação de quadrilha e receptação. Durante a operação, a polícia também prendeu 4 funcionários públicos de diversos órgãos que atuavam para a quadrilha. Nós temos órgãos aí, por exemplo, Correios, né, Detran e até o próprio Instituto de Identificação da Polícia Civil. A polícia investiga a participação da quadrilha em outros estados, principalmente para o envio dos veículos que eram roubados. Existe conexões com outro estado e as investigações ainda desse caso ainda continuam. Mais um taxista é vítima dos bandidos aqui em Manaus. A repórter Laura Liz tem as informações sobre esse caso. Mais um taxista é vítima de violência em Manaus. 3 adolescentes pegaram o táxi na Avenida do Turismo e informaram para o motorista que queriam ir para o bairro Campos Sales. No meio do caminho, anunciaram o assalto. O taxista foi jogado do veículo. A polícia foi acionada. Policiais da 27ª SICOM conseguiram identificar o veículo. Taxistas e a polícia começaram uma perseguição. Um adolescente conseguiu fugir. O que estava dirigindo o carro e ele tem 17 anos de idade. Um outro adolescente de 17 anos de idade foi apreendido com um outro de 16 anos. Estes de 17 anos de idade já têm registros por formação de quadrilha, receptação e roubo. Com eles foram apreendidos um revólver, munições e uma faca. Laura Liz para o Amazonas TV.
O taxista sofreu apenas arranhões e, apesar do susto, ele passa bem. A Prefeitura criou a zona máxima de restrição de circulação para inibir o tráfego de caminhões e carretas no centro da cidade. Alguns motoristas faltam com respeito com relação a essa nova lei. Quem for pego lá no centro conduzindo veículos de grande porte será multado e perderá 4 pontos na carteira. Começou a vigorar a restrição de circulação de veículos pesados no centro da capital, 650 veículos foram abordados e 150 motoristas autuados por transitar em local ou horário não permitido pela regulamentação. Veículos com mais de 8 toneladas estão proibidos de circular nas principais ruas e avenidas do centro de Manaus de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 8 horas da noite e aos sábados das 6 da manhã até as 5 horas da tarde. Os agentes estão posicionados em 6 pontos de entrada no centro. Este motorista dirigia um caminhão de 13 toneladas na Avenida Luiz Anturi com Ramos Ferreira e foi autuado. A multa é de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira de habilitação. Eu tô até surpreso. Tô surpreso porque eu entrego mais bairro lá pra Zona Leste. Aí agora que eu... Fazer o quê, né? Apesar da proibição, nossa equipe verificou caminhões de grande porte nas avenidas Lourenço Braga, Rua dos Barés e Joaquim Nabuco. O diretor de operações do Manaus Trans disse que o órgão passou 60 dias orientando os motoristas das penalidades da nova lei. Tivemos 60 dias, mais 15 dias de educação, de distribuição de folders para que pudéssemos estar juntos nesse momento tão crucial do centro da cidade. Nessa primeira semana que passou, podemos dizer que tivemos uma boa aceitação. E além do centro da cidade, alguns bairros também sofrem com o problema das carretas. No Adrianópolis, por exemplo, um morador que não quis se identificar ligou para a nossa produção e denunciou que viu, que na rua, lá no local onde ele mora, virou um estacionamento para caminhões tanque. Além de ocupar boa parte da rua, os moradores também temem pela segurança. Os caminhões ficam estacionados no meio da rua São Benedito, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com esta placa, eles carregam líquidos inflamáveis. E a numeração indica que o material é óleo diesel. Além de atrapalhar o trânsito de veículos no local, fica a dúvida se eles podem apresentar riscos à população que mora nas casas próximas ao local. O óleo diesel é um produto inflamável, suscetível a explosões. Pode irritar a pele, os olhos e as vias respiratórias. Em forma de vapor, pode provocar náuseas, dores de cabeça e tonteiras. Em contato com o meio ambiente, pode contaminar os cursos d'água e destruir a fauna e a flora. A assessoria do Manaus Trans informou que a fiscalização do Instituto já foi à Rua Neves da Fontana e que caminhões com carregamento inflamável foram autuados porque estavam estacionados irregularmente em contramão de direção os fiscais. E os fiscais também determinaram a retirada dos caminhões de combustíveis do local. Mas, de acordo com os moradores, a carreta continua lá, estacionada no mesmo local. Ligamos para o Manaus Trans, que informou que os fiscais vão novamente ao local para rever essa situação. Qualquer denúncia, você que se encontrar nessa situação deve ligar para o 08.921-188. Repetindo, 08.921-188. E de acordo com o Manaus Trans, desde que a zona de restrição entrou em vigor no dia 8 de abril, o Manaus Trans já autuou 157 caminhões. A tarifa de ônibus aumentou, mas o atendimento continua precário em todos os horários. Depender do transporte coletivo aqui em Manaus não tem sido uma tarefa fácil para a população. Quem precisa pegar o ônibus, por exemplo, à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, reclama da falta de segurança e da longa espera. Acompanhe a reportagem. Passar o dia inteiro no trabalho e à noite estudar. Esta tem sido a rotina de quem espera o transporte coletivo nesta parada de ônibus localizada na Avenida Leonardo Malcher. Os estudantes saem da faculdade e esperam pelo ônibus em pé, pois o ponto se encontra assim, lotado. Alguns até se arriscam na beira da pista.
Como você pode ver aqui, a parada não comporta a demanda das pessoas que ficam esse horário. Todo mundo sai da faculdade, fica a gente pela rua. Aqui, inclusive, tem muito acidente. Porque as pessoas ficam, como pode ver, ficam no meio da rua. Aí não tem segurança, não tem iluminação. Quando dá umas 11 horas que fica vazio. Acompanhamos a espera de Jardim Souza. Ele, estudante de uma especialização, mora na Cidade Nova e para chegar em casa é um verdadeiro teste de paciência. No meu caso, eu espero o ônibus aqui a partir da noite, demora mais ou menos 1 hora. Eu não sei se é por causa da linha, não sei por que situação, por que motivo que ele demora tanto. Depois de 40 minutos de espera, enfim a linha 416, que atende alguns bairros da Zona Norte, chegou no ponto de ônibus. O tchau é de alívio, depois de tanta espera. E o problema não é diferente para a Tânia, que mora na Zona Leste. Quando questionada sobre as condições do ônibus, o sentimento é de revolta. Não mudou nada. Principalmente, às vezes, a gente fica de meia a 45 minutos esperando o transporte passar. A gente fica numa dificuldade difícil para chegar até em casa, talvez 11 horas, 23 horas, meia-noite. Na Avenida Constantino Nery, encontramos a diarista Maria, que aguardava ansiosa pelo ônibus para poder descansar depois de um dia inteiro de trabalho. Estou há mais de meia hora aqui esperando. Saí do trabalho lá no Vieira Alves para vir para cá. Olha o tempo que eu estou esperando aqui, o 500, vai para Novo Israel. Pelo amor de Deus, é um sufoco esses ônibus. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, informou que vai verificar o que está ocorrendo com as ofertas dessas linhas que transportam principalmente estudantes e trabalhadores nesse período da noite. Afirmou ainda que vai cobrar dessas empresas que elas tomem providências e coloquem mais ônibus para circular e assim cumprir os horários para atender toda a demanda da noite dos passageiros. E olha a situação do ramal que dá acesso à comunidade do Purupuru, no Careiro da Várzea, na BR-319. Essas imagens foram feitas pelo telespectador Raimundo Nonato. De acordo com os moradores, quando chove muito, o ramal fica completamente intrafegável e os alunos não vão para a aula. A Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que o projeto de recuperação da estrada do Purupuru está em tramitação na Comissão Geral de Licitação. As propostas já estão em fase de análise e as obras devem começar em maio. E você pode fazer como o nosso telespectador Raimundo Nonato. É só mandar sugestões de reportagens ou até mesmo vídeos para as nossas mídias sociais ou então para a nossa produção. E ainda nesta edição, aprenda a fazer o escondidinho de pirarucu, mais um petisco que está concorrendo no Comida de Boteco. E já no próximo bloco tem um Fala Comunidade que vai abordar a dificuldade de aprendizado. Como saber se seu filho apresenta esse problema? Mais detalhes sobre esse assunto depois do intervalo. E o assunto desta semana no Fala Comunidade é a educação fundamental. Boa parte das crianças sentem dificuldades em alguma disciplina na escola. Será que isso é normal? A obrigação de cuidar disso é dos pais ou da escola? Vamos acompanhar na reportagem. Já são 20 anos de sala de aula e hoje a professora reconhece que os desafios são diários. Hoje é difícil ser professor? Muito, muito difícil, começando pela remuneração do educador. Esse aí é o ponto mais difícil, que ele tem que estar se desdobrando em 3 horários para ter um salário que não vai nem suprir ainda todas as suas necessidades. O professor que fica em 3 horários, ele não tem vida social, ele não vai render o que ele deveria render na sala de aula. Em 2003, uma pesquisa do governo federal mostrou que mais da metade dos alunos do ensino fundamental possuíam algum tipo de deficiência na leitura e na escrita. 10 anos depois, os próprios professores revelam pouca coisa mudou e o pior, a razão principal desse problema é social. Ou seja, a falta de incentivo à leitura, a não cobrança dos pais e políticas governamentais para cuidar dessas crianças com dificuldades são os inimigos da boa educação infantil. Salas superlotadas têm como professor dar assistência individual aos alunos? Como é que funciona no dia a dia mesmo? Não existe. Por quê? Porque ele tem numa sala de aula várias realidades. Então,
Então, são realidades de um aluno que ele está silabando, o aluno que já sabe ler, o aluno que não conhece letra, o aluno que não diferencia a letra de número, cores. Algumas vezes, a gente percebe que o aluno ele precisa de um acompanhamento diferenciado de outros profissionais de outras áreas. E nós não temos também. Esse aluno ele pode, posteriormente, adquirir tudo em um outro nível. Mas se ele tem algum problema, algum transtorno, isso não vai ajudar. Ele vai precisar de outros profissionais para que isso aconteça. Mas a política da aprovação imediata, sem nenhum tipo de suporte por fora, não ajuda ninguém, não. Não ajuda, é mascarar. Esta pedagoga diz que a escola, mesmo com pouca estrutura, faz o que pode. Aqui, quem tem dificuldade de alguma disciplina participa de um reforço escolar no horário oposto ao da aula. Mas a família é a personagem principal no processo de aprendizagem das crianças. O pai também tem que participar ativamente. É fundamental, com certeza. Nós temos um programa, né, ofertado pelo governo federal, que é o programa de educação integral, que chama-se Programa Mais Educação, ao qual as crianças ficam no contraturno fazendo esse reforço escolar. E isso tem ajudado muito, né? Tem auxiliado muito, mas isso não descarta em nenhum momento a importância da família neste processo. A fonoaudióloga é uma das profissionais envolvidas no processo de incentivo ao desenvolvimento educacional dos alunos, que apresentam dificuldades. Para ela, o trabalho precisa ser feito de perto, com paciência e dedicação. Existe uma diferença entre países em desenvolvimento e países já desenvolvidos. O índice de dificuldade de aprendizagem nos países de primeiro mundo, eles chegam entre 5% a 8%. No Brasil e em outros países, isso é quase metade do total de alunos. O índice chega próximo a 50%. O que faz a gente refletir, são problemas apenas de aprendizagem? É uma questão patológica? Ou também existe por trás disso um fator favorecido pela questão do sistema de ensino? Né? É algo a se questionar aí. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o educador Aroni Bentes. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com vocês para esclarecer. Professor, a gente estava observando aí essa reportagem. Até que ponto chega a ser saudável essa dificuldade? Eu digo isso porque crianças que estão começando a ler e escrever, normalmente por falta de estímulo, sentem alguma dificuldade. É bem natural que as dificuldades ocorram no processo de aprendizagem. Isso faz parte do métier, do conjunto das atividades do processo. Agora, quando a criança passa a apresentar problemas em várias disciplinas, isso é preciso ser investigado. A escola precisa observar isso tudo e em casa também. E aí, em função dessa percepção, é que preciso buscar soluções para o problema. E o problema de educação sempre tratado com convergências, né? Não só o professor, mas também psicólogos, né? Para que aquele problema seja identificado, se ele seja de ordem, como já foi visto na reportagem, patológica, ou se ele é apenas uma questão de atenção para com aquilo que mais lhe apetece, porque tem a ver com a questão da sensibilidade, da construção da identidade de cada um. Geralmente a gente se identifica mais com alguma coisa que outra. O aluno que vai mal em matemática não significa que ele tenha problema no geral, ele pode gostar de língua portuguesa ou história e geografia. Cabe à escola, cabe a esse conjunto, família, né, observar tudo bem isso aí. E como é que a gente deve ficar atento ou observar isso aí? Porque normalmente a gente, quando é mãe, quando é pai, a gente fala assim, esse meu filho é preguiçoso. Ou então ele não quer fazer. Esse acompanhamento, você precisa ser feito constantemente. A escola precisa ser um lugar em que o aluno se sinta bem e em casa o pai precisa conversar. O problema é que nós somos pressionados de todas as formas, economicamente, então as famílias não têm mais tempo para sentar, para conversar, para observar, para ver o que está acontecendo. Essas percepções, elas ocorrem do âmbito escolar, mas também em casa, na família, não é? Então, quando a família não participa de uma refeição junto, quando o pai não senta para conversar com o filho, para perguntar como é que foi a escola, como é que foi o dia hoje, quem é a sua professora, quem são seus colegas, aí então a gente cria um espaço muito grande para que o problema se desenvolva e se torne muitas vezes difícil de ser resolvido no final. E no início do mês foi sancionada a lei, né, que estabelece as novas diretrizes e bases para a educação nacional. Mas o que a gente vê na prática é que
pouca coisa avançou, né? Essa lei, ela obriga, torna obrigatório que crianças de 4 anos, a partir de 4 anos, frequente a escola. Não é? É uma questão delicada também, porque o governo geralmente costuma confundir o que vem a ser qualidade com quantidade. Eu acho que a obrigação é até importante, porque muitas crianças deixam de ir à escola mesmo. No entanto, como é que a escola está preparada, como é que ela está se preparando para receber esse contingente, essas crianças? Que política tem sido traçada para qualificar cada vez mais os professores? Porque cada vez mais a gente observa que a escola está sendo um espaço de não profissão, não é? Salas superlotadas, como a gente viu aí na reportagem, né? Pessoas que não têm um traquejo para lidar com crianças, lidando com crianças. E essa fase de 4 anos é delicada, porque a criança ela é super esperta, super estimulada, curiosa, ela gosta muito de descobrir, e isso precisa ser aproveitado por quem entende da coisa, por quem entende do processo de desenvolvimento. Se pega um professor que ele não tem uma qualificação, já vai prejudicar. É danoso. Eu diria que é um problema muito sério mesmo, porque vai desencadear problemas que vão se estender durante todo o período escolar da criança. A criança nessa fase, ela aceita desafios, ela adora desafios. Então ela pode muito bem gostar de matemática sim, física, geometria, o que apresentar para ela. Claro, respeitada a sua aptidão, a sua maneira de ser. Então para isso o professor tem que ser cada vez mais qualificado. Em países mais desenvolvidos, quanto mais tenra for a idade para lidar, maior tem que ser o preparo. Aqui no Brasil a gente entende que quando o camarada faz doutorado, ele vai trabalhar com o superior. Pois em alguns países em que os índices são muito maiores de aproveitamento escolar, quanto mais tenra for a idade, maior tem que ser o preparo. O incrível, Liliane, é um dado interessante, é que o Brasil é um país com maior índice de anos de escolaridade. Quantidade nós temos muito, passamos muito tempo teoricamente na escola. No entanto, os índices são sempre ruins para o Brasil. Significa o quê? Que nós vivemos uma crise de qualidade, não de quantidade. É óbvio que temos que ter escolas boas e tal, enfim. E essa questão da falta, pegar um professor que não tenha qualificação, isso prejudica o processo final, porque passam-se os anos e a criança, como tem agora até lei, não pode reprovar, então passa uma criança com uma dificuldade no escrito ou numa leitura, que quando chega na universidade traz toda aquela carga de dificuldade, e aí é mais complicado. Você vê que a crise é tão grave que você resumir quais são os maiores déficits, os maiores problemas educacionais de educação básica no Brasil, que se estende para o superior também, é a questão da interpretação, da leitura e da capacidade de raciocínio matemático. Esses dois pontos, e claro, que descamba para todos os outros, são fundamentais. São coisas trabalhadas lá no início, lá aproveitando as potencialidades da criança, esse gênio inventivo que ela tem, essa capacidade de se distribuir, de se dar, de fazer amizades e de aproveitar para aprender. Não é? Então, quando nós temos um professor ruim lá no início, quando há uma instauração dessa situação lá no início, o problema com certeza se estende. De qualquer forma, é bom a gente ficar atento, aos nossos filhos e acompanhar mais as aulas, como é que tem sido. A dica que eu dou exatamente é essa, é que pais sentem com os filhos, observem. Os problemas de ordem patológica são bem pequenos. A maioria é desatenção mesmo e tal, e observar e tentar fazer a convergência entre o mundo de hoje e o que tem na escola. Professora Oni Bentes, muito obrigada pela sua participação no Amazonas TV. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. A Secretaria de Segurança cria um grupo de trabalho para atuar em casos de discriminação de cor, raça e orientação sexual. Sobre esse assunto, a gente vai ao vivo com o repórter Rubens Medeiros. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Lili. Boa tarde, amigos do Amazonas TV. Desde 1989, Lili, que discriminar é crime, seja por orientação sexual, por raça, por cor, etnia, enfim. Só que aí você sempre teve à disposição, por ser crime, inclusive a pessoa que for condenada pode pegar de 2 a 5 anos. Se você sofrer isso, você pode ir à delegacia, normalmente fazer a denúncia. Só que, e quando esse crime parte dos servidores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, policiais, por exemplo? Foi por isso, então, que o governo federal, juntamente com o governo do estado, resolveram unir esforços para combater isso dentro do Sistema de Segurança Pública. A partir de agora a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto com o ouvidor do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, Aloísio Paes. Doutor Aloísio, boa tarde, obrigado pela participação aqui no Amazonas TV. Como é que vai funcionar especificamente o trabalho desta comissão? O grupo de trabalho criado pelo decreto 33.362, de 3 de abril, ele edifica um grupo de trabalho composto por membros das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública, e ele tem como objetivo inibir, coibir
certo? E orientar o cidadão no sentido de que não se vitimize diante do preconceito no âmbito da segurança pública. Ele traz também a possibilidade, ele dita a possibilidade de que as formações poderão sofrer alterações no que diz respeito à otimização da mão de obra, tudo em busca da cidadania por uma determinação muito séria, muito eficaz no que diz respeito a que o cidadão seja respeitado mais do que o que seria o trivial em épocas passadas, no que diz respeito à discriminação e ao tratamento ao cidadão que procura o órgão de segurança pública. Se foi criada uma comissão é porque existe demanda para isso. O trabalho de prevenção também vai ser feito? Lógico, nós temos a demanda, tanto é que ela foi a razão da criação do grupo, são as demandas que estariam de alguma forma reprimidas, e doravante nós vamos trabalhar não só conhecendo os casos, encaminhando para as providências dos setores competentes, bem como trabalharemos de forma proativa no que diz respeito à qualificação da mão de obra para minimizarmos ao máximo esse tipo de tratamento dispensado ao cidadão no âmbito da segurança pública, não só em Manaus, como em todo o estado do Amazonas. Ouvidor, obrigado pelas informações, tomara que o grupo dê muito certo, que a população denuncie, inclusive o telefone da ouvidoria é 155. Lili? Obrigada, Rubens, pelas informações. E no próximo bloco, a situação de moradores no bairro da Glória, que já começam a sentir as consequências da cheia do Rio Negro. No mutirão, o problema é a falta d'água, mas, segundo os moradores, as contas continuam a chegar todos os meses. Agora aqui na capital, 12h29. Não saia daí que o intervalo é rapidinho e eu volto já. Os moradores do Beco Vitória, no bairro da Glória, na zona oeste de Manaus, começam a tomar providências para não sofrer as consequências da cheia do Rio Negro. Pontes de madeira já foram erguidas lá no local. A água está chegando cada vez mais perto e o cenário vai mudar. Na semana passada foram erguidas as pontes de madeira no Beco Vitória, na zona oeste de Manaus. Os moradores fizeram um abaixo-assinado para a construção de 7 pontes no bairro da Glória. Fiz o assinado, inclusive, com antecedência, com um mês de antecedência. Inclusive, ano passado nós fizemos a solicitação, mas a ajuda já veio tarde, né? Que a água chegou e entrou nas casas. Quando a ajuda chegou, muitas pessoas já tinham perdido fogão, geladeira, cama e etc. Na grande cheia do ano passado, a casa de Eneida começou a inclinar. O sofá e a mesa de jantar foram perdidos. Ela teve que comprar novos móveis e agora lá vem água de novo. Além dos prejuízos materiais, ela diz que ratos são uma ameaça. Aparecem ratos? Parece demais mesmo. Tô criando até gato, cachorro, né, pra afugentar mais, né? Iraci mora há mais de 30 anos na comunidade. Ela mostra a altura em que a água chegou. A dona de casa se prepara para mais uma enchente. A gente tem que se preparar, né? Porque ninguém sabe, quem sabe é Deus, né? Que se a água avançar é o jeito, né? A gente preparar para fazer maromba. Áreas de instabilidade se concentram no centro-norte do estado do Amazonas, no norte e oeste do Pará e no sul e oeste de Roraima, onde pode chover no período da tarde. Nas demais áreas do mapa, podem ocorrer chuvas isoladas. Confira as temperaturas. Mínima de 24 em Manaus e em Porto Velho. Máxima de 31 em Macapá e de 33 em Boa Vista. Moradores de uma rua no bairro Mutirão, na zona leste de Manaus, reclamam da falta d'água nas casas. Para ter o produto, é necessário todos os dias gastar em torno de R$20 para encher um camburão. E enquanto isso, as contas continuam chegando. Na casa de Dona Antônia, foi preciso improvisar um reservatório no quintal para acumular a água da chuva. De acordo com ela, o problema da falta d'água é antigo e, mesmo assim, a conta da Manaus Ambiental chega todos os meses. Às vezes vem um pingo à tarde, quando não vem, passa o dia para 3 dias sem vir água. Se tiver conta, tem que ter água, né? Para pagar. Eu acho isso. A gente não vai pagar uma coisa que não está usando, né?
Mas se não pagar o nome, vai ficar sujo. Na torneira da cozinha e no chuveiro do banheiro, nenhuma gota d'água. Há 18 anos, Dona Francisca convive com essa situação na Rua 2B do bairro Mutirão, Zona Leste de Manaus. Para ela, nem a troca de prefeitos de 4 em 4 anos resolve o problema. Nem o prefeito que entra e sai tem a competência, a decência de resolver esse problema. Eles só enrolam a gente e quando eles vêm aqui pedir voto, a primeira coisa que eles vão em cima da gente é na questão da água. Por quê? Porque é o que mais a gente precisa, ninguém vive sem água. Para suprir as necessidades do dia a dia, muitos moradores precisam comprar água dos vizinhos ou de caminhões-pipa. Tem a vizinha que tem poço, aí ela nos dá a água, mas nós temos que pagar, né? De R$20 a cada camburão d'água. Caminhão-pipa também, porque o caminhão, se não tiver uma cota para eles trazerem, eles não trazem, que é R$15 de cada pessoa, de cada casa. Desde 92 eu moro aqui, sempre foi assim esse problema dessa água. A conta, eu tenho um monte de conta aí que chega todos os meses, mas você tá vendo a minha torneira lá, olha. Não tem nem torneira, mas lá aqui não tem água. Eles já tentaram buscar uma solução junto à Manaus Ambiental, mas até agora nada foi feito. Já denunciamos, nós já ligamos para lá, já procuramos órgãos mais altos, mas nós não temos resultado. Nós temos 2 caixas d'água aqui ao nosso redor, mas não dá água. A Manaus Ambiental informou que o bairro está no cronograma de obras e de investimento da empresa. Mas tem um detalhe que os moradores precisam saber. A inclusão deles deve ocorrer até o fim deste ano, ou seja, os moradores vão continuar esperando o abastecimento. Depois do intervalo, o exemplo de sustentabilidade nas empresas do polo industrial. Elas estão transformando o que antes ia para o lixo em outros produtos. E no Comida de Boteco, o escondidinho de Pirarucu. Hora de acertar os relógios. Agora aqui na capital, 12h36. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Reviva bons momentos com quem sempre esteve com você. Dia das Mães InfoStore. Renove o seu amor. TV LED Samsung 40 polegadas, só 8 de R$ 199,88. Dia das Mães InfoStore. Renove o seu amor. Provoque sorrisos da sua parceira. O Boston Medical Group conta com tratamentos médicos que podem lhe ajudar a obter a potência, o controle e a satisfação desejadas. Nossa experiência está ao seu serviço. Inicie seu tratamento hoje. Dr. Antônio Nogueira Faria, CRM 521. Tem um passarinho na árvore. De que cor é o passarinho? É preto. E o que tem do lado da árvore? Um jardim com florzinhas. Você acha que aqui é bonito? É. Perder a visão significa perder uma forma muito importante de contato com o mundo. Felizmente, a maioria dos problemas visuais pode ser tratada se for logo descoberta. Para isso é fundamental a consulta com o médico oftalmologista. Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Apoio Rede Globo. Na estrada é show, na sua casa é melhor ainda. Eu digo Depois de uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou um corpo próximo ao campus universitário da UFAM. O corpo estava nas matas às margens da pista situada ao lado da universidade. Policiais que faziam buscas desde cedo desconfiaram de um colchão jogado próximo ao igarapé. Embrulhado no colchão e dentro de redes estava o corpo possivelmente de uma mulher. Fomos até o local, fazer a varredura no local. Como não encontramos nada, fizemos um patrulhamento aqui, na via principal. Foi quando sentimos o cheiro, né, o odor, e viemos aqui fazer uma busca. Encontramos um colchão enrolado, aparentando ter alguma coisa dentro. Existe a possibilidade antes dessa denúncia, né, que falou que era 2 cadáveres. No fim, foi achado somente um por enquanto. Agora o canil já está realizando vistorias na redondeza para ver se localiza esse outro corpo. O conceito de sustentabilidade vem sendo adotado por várias empresas do polo industrial de Manaus. O tratamento dado aos resíduos produzidos é fonte de desenvolvimento e crescimento para as indústrias que transformam o que antes ia para o lixo em outros produtos. É o caso da empresa que a repórter Laura Liz vai mostrar para a gente agora. O processo é barulhento, mas fundamental para ajudar a manter a floresta de pé.
Este empresário fabricava telhas, mas enfrentou uma crise na empresa. Foi preciso repensar metas e buscar novas alternativas. Foi neste momento que surgiu a ideia de montar uma empresa que pudesse ser ecologicamente correta e que desse lucro. Houve uma crise de matriz energética. O óleo BPF, que era o que a gente consumia na época, ele ficou tremendamente caro para a gente, o que inviabilizava o preço do produto. Daí então nós fomos até Santa Catarina, compramos os equipamentos e montamos essa empresa. Agora, insumos não faltam para continuar o trabalho. A matéria-prima é fornecida por aproximadamente 15 empresas do Polo Industrial de Manaus. Toda essa madeira ia para o aterro sanitário de Manaus e produzia o metano, um gás muito mais poluente que o carbônico. Agora, esse resíduo volta para a cadeia produtiva e se transforma em biomassa, que é fonte de energia térmica. São em média 400 toneladas por mês, que chegam na fábrica por meio de caminhões coletores. O material é moído na máquina com tecnologia alemã. Em minutos, a madeira é triturada. O resultado são estas tirinhas, o chamado cavaco de madeira, usado para caldeiras e fornos industriais. Esta biomassa tem alto poder calorífico, é eficiente e renovável. Além de ele ser um produto renovável e de origem legal, você tem uma melhor queima, um melhor controle do processo de queima para a produção de material cerâmico, que no caso o tijolo e as telhas. A produção atual é de 3.500 metros cúbicos de biomassa. A indústria atende 15 clientes, tem 14 funcionários, mas o planejamento é de expansão ainda este ano. A partir do meio do ano nós estamos ampliando o nosso galpão para toda a nossa matéria-prima ficar protegida e aumentar a produção. E nada se perde neste processo. Os pregos que vêm na madeira são separados pela máquina por meio de um ímã e depois são armazenados. O material plástico também tem destino certo. Todo esse material ferroso, prego, vergalhões, tudo é separado e enviado para empresas aqui de Manaus que fazem a coleta desse tipo de material e enviado para as siderúrgicas no Pará e em São Paulo. Nós temos uns parceiros aqui próximo da nossa empresa que fazem a reciclagem do material plástico também. As indústrias estão cada vez mais preocupadas em dar destino aos resíduos que produzem. O que no passado seria lixo, hoje, por meio de iniciativas sustentáveis, pode ser transformado em um novo produto, útil para o desenvolvimento das empresas e para a preservação ambiental. O nosso material é todo oriundo legal, de madeira de reflorestamento, madeira de manejo. Você está trabalhando com um produto de origem legal e não de origem ilegal, como muita gente costumava usar. E nós vamos mostrar agora mais um delicioso prato do concurso Comida de Boteco. E o concorrente de hoje é do Bar Jangadeiro, que traz um prato luso-brasileiro, o escondidinho do Portuga. Confira. Hoje você vai aprender a fazer o prato que tem traços nordestinos com identidade amazônica do gigante dos rios, o pirarucu. É o prato escondidinho de pirarucu do Portuga. Esse era um prato que meu marido gostava muito. Então me inspirei nele para fazer. Eu peguei o norte com Portugal, né? Porque a gente fazia muito esse prato na minha casa. Ingredientes: 100 gramas de pirarucu, uma cebola, uma porção de cheiro verde, pimentão, 4 dentes de alho picados, pimenta do reino e cominho a gosto, 400 gramas de macaxeira, uma lata de creme de leite, 100 gramas de manteiga, queijo ralado, pimenta de cheiro, coloral, uma colher de sopa de vinagre, louro e azeite. O tempo de preparo é de 20 minutos. Vamos ao modo de fazer. Primeiro, a dica de Dona Fátima é deixar o pirarucu de molho de um dia para o outro. Escalde por 5 minutos e desfie cebola,
e uma pitada de pimenta do reino, alho, pimentão, cominho, cheiro verde, a manteiga e mais 3 colheres de azeite. Leve o pirarucu à frigideira, frite o peixe até que fique dourado. A cobertura é feita com purê de macaxeira. Coloque a macaxeira para cozinhar. Passe no espremedor, misture o creme de leite com a manteiga e um pouco de leite. E agora é só decorar o prato. Sirva com azeitona e limão a gosto. Eu vim para ganhar, mas eu gosto mesmo é de concorrer. E vamos comer comida de boteco que vai se chamar o Escondidinho do Portuga, hein? Estamos esperando vocês. E por hoje é só, mas na nossa página você acompanha essas e outras notícias. Participe do Amazonas TV enviando sugestões de reportagens para a nossa produção ou para as nossas mídias sociais. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde. Eu te espero amanhã. Entrevistas que dão o que falar. Programa do Jô. Hoje depois do Jornal da Globo. Assista agora Globo Esporte.